Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é a trajetória da inflação no Brasil. Nos últimos meses, os preços vêm mostrando sinais de melhora. De julho para agosto, o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, esse indicador recuou de 5,3% para 4,95% no acumulado de 12 meses. É uma melhora tímida, mas esse é o menor nível desde o início do ano. Além de os números de agora terem uma melhora, as expectativas de inflação, que olham para como os preços vão estar lá na frente, essas expectativas também caminham num bom sentido. Na semana passada, o Boletim Focus, que é um relatório elaborado com base na visão de economistas, pela primeira vez desde julho de 2023, esse relatório mostrou queda na projeção de inflação de 2027. E olha, na divulgação de hoje, dessa segunda-feira, as expectativas recuaram mais um pouquinho. A projeção agora é de que a inflação chegue a 3,94% em 2027. E por que isso é importante? É que esse recuo nas expectativas, mesmo sendo pequeno, ele pode trazer alívio para as decisões do Banco Central. Inclusive, a Cláudia Moreno vai explicar no episódio de hoje por que e como as projeções de inflação de longo prazo influenciam as decisões do BC. O problema é que essa melhora vista agora na inflação, ela pode ser passageira. A economia aquecida, a pressão dos serviços e a incerteza fiscal, que pesa sobre o câmbio, Tudo isso tende a manter os preços resistentes. Então, afinal, o que os números mais recentes revelam sobre a trajetória da inflação no Brasil? No episódio de hoje, a gente vai refletir sobre os motivos que têm ajudado a segurar os preços por aqui e também sobre aqueles que representam um risco para a inflação nos próximos meses. No cenário internacional, a gente vai comentar a piora da inflação nos Estados Unidos e a pressão sobre o Banco Central americano para cortar os juros. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Júlia Nunes. E hoje é 1º de setembro de 2025. Vamos lá? O IPCA 15 caiu 0,14% em agosto. Foi a primeira deflação em mais de 2 anos. Ou seja, desde julho de 2023, não se viu um mês de queda na prévia da inflação brasileira. No acumulado em 12 meses, também deu para notar algum alívio. O IPCA 15 passou de 5,3% em julho para 4,95% no último mês. Mas o retrato de agosto não conta toda a história da inflação. Esse recuo do IPCA 15 foi puxado principalmente pela queda de quase 5% nos preços da energia elétrica residencial, um efeito do bônus de Itaipu nas contas de luz. Se esse desconto temporário não tivesse existido, a gente estima que o IPCA 15 teria registrado alta de 0,26% em agosto, que é só um pouco abaixo da variação de julho, que foi de um avanço de 0,33%. Além disso, apesar do alívio nos últimos meses, não custa lembrar que a inflação brasileira continua distante da meta de 3% do Banco Central e está ainda, inclusive, acima do limite de tolerância, que é de 4,5%. Quando a gente olha para os fatores que têm ajudado a segurar os preços no Brasil, dá para ver que esse alívio atual na inflação deve ser temporário e que a tarefa de trazer o IPCA para a meta vai continuar sendo um grande desafio. E a gente vai explicar por quê. Olha, basicamente, 2 fatores têm puxado a inflação para baixo nos últimos meses. O primeiro foi a apreciação do real e o segundo foi a queda nos preços de commodities agrícolas. Não é novidade que desde o início do ano o dólar tem perdido força frente a várias moedas, o que beneficiou também o real. Em janeiro, a moeda americana era cotada a R$ 6,15, mas fechou a última sexta-feira a R$ 5,43. Entre outros efeitos, esse cenário faz com que os produtos e insumos atrelados ao dólar fiquem mais baratos, o que ajuda a controlar a inflação. Já no caso das commodities, o que aconteceu foi uma combinação de maior oferta, com destaque para a boa safra de grãos brasileira, e de menor demanda, por causa da perspectiva de desaceleração da economia global. É isso que tem derrubado os preços internacionais e é isso que acaba aliviando os custos de produtos no Brasil. Mas, apesar desse alívio recente no dólar e nos preços das commodities, a gente tem alguns fatores estruturais, ou seja, fatores com efeito mais duradouro, pesando então para a alta dos preços. A inflação de serviços no Brasil continua elevada. Em agosto, apesar da deflação no índice como um todo, os serviços tiveram alta de 0,5% no IPCA 15 e eles vieram acima da nossa projeção. E no acumulado em 12 meses, a inflação dos serviços subjacentes, que é aquela que desconsidera os itens mais voláteis, como passagens aéreas, essa inflação acelerou de 6,4% para 6,6%. Então, ela está num patamar bem alto. O que explica essa persistência da inflação de serviços é um mercado de trabalho aquecido, um desemprego baixo e uma economia que segue firme. Esses fatores sustentam os preços e fazem os salários crescerem acima do avanço da produtividade. Além disso, a gente acredita que a incerteza fiscal no Brasil tende a diminuir a entrada de
recursos do exterior. E o resultado disso é o real ficando um pouco mais fraco lá na frente. Na nossa avaliação, esses elementos todos são obstáculos relevantes para o retorno da inflação para a meta de 3%, ainda que a queda dos preços das commodities esteja contribuindo para aliviar as pressões sobre alimentos e bens industriais agora no curto prazo. Por isso, a gente acredita que a inflação vai continuar perto dos 5% por algum tempo, sem novos alívios em vista. E por hora, a gente também mantém a nossa expectativa de Selic estável em 15% até o fim de 2026, apesar de alguns sinais já indicarem a possibilidade de um corte de juros antes do esperado. Inclusive, a gente vai explorar mais esse assunto agora. A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil da equipe econômica do C6 Bank, ela vai explicar alguns motivos que podem levar o Banco Central brasileiro a aliviar a taxa Selic antes do que a gente está esperando. Cláudia, a gente tem visto os últimos números da inflação um pouco melhores, né? Mas será que isso já é suficiente para o Banco Central começar a pensar em reduzir os juros? O que exatamente eles estão observando? Júlia, de fato houve algum alívio na inflação nos últimos meses, mas ele foi pequeno. Além disso, o Banco Central não viu o IPCA atingindo a meta de 3% até pelo menos o começo de 2027. E por que o BC está de olho lá na frente, em 2027? Toda vez que o Copom toma uma decisão sobre os juros, ele já considera que o efeito dessa decisão para a economia não vai ser imediato. Quando o BC eleva os juros, por exemplo, o reflexo sobre o crédito e sobre as condições financeiras das famílias e empresas não é instantâneo. Leva um tempo para as pessoas sentirem o aperto. E é justamente esse aperto que contribui para a inflação recuar. É por isso que o Copom não toma decisões para a Selic olhando a inflação de hoje, do mês que vem ou até do ano que vem. Ele olha para o chamado horizonte relevante, que é justamente o tempo que leva para a política monetária fazer efeito sobre a economia. O BC estima que esse tempo é de 18 meses. Isso significa que agora ele está olhando para a inflação do primeiro trimestre de 2027. Quando o IPCA ainda vai estar acima da meta de 3%. Isso segundo os cálculos do próprio BC. Mas aqui entra um ponto importante. O horizonte relevante se desloca com o passar do tempo. Isso significa que a partir de janeiro do ano que vem, o Copom já vai estar de olho na inflação de meados de 2027. E como as projeções de inflação dos analistas de mercado para o fim de 2027 estão melhorando, pode ser que o BC comece a ver a inflação do horizonte relevante mais perto da meta já a partir do começo do ano que vem. Se isso acontecer, aí sim seria aberto um espaço para o Copom começar a cortar os juros no Brasil. Cláudia, agora eu queria aproveitar para trazer um outro ponto que talvez possa ter reflexos por aqui. No episódio passado, a gente comentou que o último discurso do presidente do Fed, o Banco Central Americano, ele veio mais brando do que se esperava, e isso aumentou as apostas para um corte de juros por lá já em setembro, mesmo com as preocupações sobre a inflação ainda no radar. A gente vai até desdobrar melhor esse ponto sobre o Fed daqui a pouco. Agora eu queria te ouvir. Se esse movimento de flexibilização realmente acontecer nos Estados Unidos, que são a maior economia do mundo, será que isso pode influenciar o cenário dos juros aqui no Brasil? Pode sim, Júlia. É como você falou, os Estados Unidos são a maior economia do mundo. E por isso, quando o Fed mexe nos juros americanos, a tendência é que os outros bancos centrais façam o mesmo. Mas isso não acontece de forma automática. Na verdade, a relação entre a política monetária americana e os movimentos da Selic é mais indireta. Quando os juros caem nos Estados Unidos, o dólar tende a ficar mais fraco no mundo. Isso acontece porque os títulos americanos passam a oferecer taxas menores. Então, o investidor global busca outros mercados que pagam mais, o que reduz a demanda por dólares. Dessa maneira, o dólar tende a perder valor, inclusive aqui no Brasil. Isso faz diferença porque uma boa parte do que a gente consome aqui é importada ou é de alguma forma precificada em dólar. Então, esses produtos chegam mais baratos, o que ajuda a segurar a inflação no Brasil e, consequentemente, dá mais condições para o Copom reduzir a Selic. Além disso, tem a questão do que os economistas chamam de diferencial de juros. Quando os juros lá fora caem, o Brasil não precisa manter uma taxa Selic tão alta para garantir que os investidores estrangeiros continuem a trazer recursos para o Brasil. Agora, claro, tudo isso é só um fator a mais na hora de pensar nos juros no Brasil. O Copom segue atento principalmente à dinâmica da própria inflação. Inclusive, já deixou claro em outros momentos que não há uma relação direta entre as decisões de juros nos Estados Unidos e as decisões daqui. É importante lembrar também, Júlia, que apesar desse cenário externo mais benigno, a gente acredita que o IPCA deve parar de cair e deve ficar estacionado perto ali de 5%. Dessa forma, ainda vemos a necessidade de o BC seguir com bastante cautela.
E a gente continua a falar de inflação, mas agora nos Estados Unidos. Os dados do Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCE, na sigla em inglês, eles comprovam que a inflação americana voltou a ganhar temperatura. Em 12 meses, o núcleo do PCE, que desconsidera energia e alimentos, que são itens cujos preços variam mais, esse núcleo avançou para 2,9%. Ou seja, pouco a pouco, a inflação americana tem se afastado da meta, que é de 2%. Apesar de o PCE refletir uma tendência desafiadora para os preços nos Estados Unidos, os números vieram até que conforme o esperado. Os analistas de mercado já tinham colocado nas contas a piora dos preços, principalmente por causa da perspectiva de piora da inflação e por causa das tarifas comerciais. Parte do Banco Central dos Estados Unidos enxerga que o impacto das tarifas sobre os preços vai ser temporário e vê maiores riscos de um esfriamento rápido do mercado de trabalho. Dessa forma, aumentam as chances de um corte dos juros americanos acontecer na reunião desse mês. A gente até falou melhor dessa mudança de rota do Fed e de todos os fatores que estão influenciando a visão do Banco Central americano no episódio passado. Então vale a pena voltar aqui e ouvir. Bom, e apesar de a gente reconhecer que sim, a redução dos juros pode estar próxima, a gente ainda acredita que essa decisão do Fed pode ser precipitada, porque existe o risco de a inflação acelerar com mais força nos próximos meses. Além disso, a instabilidade no ambiente institucional é outro fator que pode contribuir para uma visão mais pessimista para a inflação americana. Não é novidade que a Casa Branca deseja juros mais baixos nos Estados Unidos e, para isso, o governo tem tentado aumentar a influência sobre o Comitê de Política Monetária do Fed. E então, poderia haver aqui uma percepção de que o Banco Central americano vai ser mais permissivo, digamos assim, com a inflação fora da meta, o que poderia levar, por fim, à visão de que os preços vão seguir elevados no futuro nos Estados Unidos. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Amanhã, dia 2 de setembro, sai o PIB do Brasil no segundo trimestre de 2025. A gente projeta uma alta de 0,4% da economia em relação ao primeiro trimestre desse ano. No mesmo dia, vai ser divulgado o Índice de Inflação da Zona do Euro, o CPI de agosto. A nossa expectativa é que a inflação europeia continue controlada, próxima ali da meta de 2%. Na quarta-feira, 3 de setembro, o IBGE publica a produção industrial mensal de julho. A gente acredita que houve uma leve queda de 0,4% no setor em relação ao mês anterior, uma queda que foi impulsionada pela indústria de transformação. E na sexta-feira saem os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos referentes a agosto. É um dado que vai ser olhado de perto pelo mercado depois que o presidente do Fed sinalizou recentemente uma preocupação maior com o emprego e deixou a porta aberta para um corte de juros na próxima reunião que acontece nesse mês. E por hoje é isso. Foi ótimo ter você com a gente nessa conversa. Se você gostou do episódio, deixa um comentário na caixinha aqui embaixo. A gente quer muito saber a sua opinião. E não esquece de compartilhar com aquele amigo ou amiga que também quer ficar por dentro da economia. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Elisé Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time, junto com Bianca Alvarenga e Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Marina Kubiak. A divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!